Esse cara esse nem precisa de tanto, né, velho? Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais. Hoje temos mais um convidado muito especial e falaremos sobre inovações em contratações públicas no âmbito municipal. Agradeço a todos que estiveram conosco nessa série de lives e hoje a live já chega ao número 45. E para comemorar essa data, hoje o nosso convidado é o amigo Renato Fenili. Já estamos aqui providenciando conexão para iniciarmos essa temática importante para os municípios. Fala, Renato, boa noite, tudo bem? Fala, Tios, tudo jóia, meu irmão? Eu estou Obrigado pelo bem, convite você? aí. Eu que agradeço, Renato. Uma alegria muito grande para nós aqui do portal Licitações Municipais contar com sua ilustre participação. A gente que vem realizando uma série de lives, hoje já é a live número 45, e a gente está muito Nossa, feliz com essa sua participação, porque você tem uma visão bem diferenciada para os municípios. E quando a gente fala de inovações na administração pública, no tocante às contratações, são inúmeras essas novidades, essas atualizações. Poderíamos citar aqui, a título de exemplo, o Decreto Federal 10.024, que trata do novo pregão eletrônico, que ainda os municípios estão, dependendo do porte do município, nessa fase de adequação. Temos a Lei 13.979, que trata do enfrentamento da pandemia, a MP 961, que trouxe as questões inerentes à majoração dos limites para dispensa de licitação, pagamento antecipado, e também o próprio PL 1292, que de alguma forma, todas essas novidades, elas de alguma forma remetem ao projeto da nova lei de licitações. Então, Renato, fique bem à vontade para suas considerações iniciais, escolha por onde nós podemos começar esse nosso diálogo. Acredito que todo mundo que atua com licitações conhece bem o trabalho do Renato, ele que tem uma larga e vasta experiência nessa área e atualmente ele é secretário adjunto de gestão do Ministério da Economia. Renato, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. ai, na verdade que a gente vai conversar um pouco aqui, né? Eu gostei muito do convite, até mesmo porque sai um pouco da temática predominante, né? Que é sempre, assim, eu costumo falar que historicamente o Brasil investiu muita expertise, muito homem-hora em três elementos, né? Que é pregão, na fase da seleção do fornecedor e em nível federal. Essa foi a grande coisa que o Brasil fez aí, talvez nos últimos 15 anos, um pouco mais agora. E, logicamente, você tem expoentes em alguns estados, alguns municípios, etc. Mas hoje o Brasil ele é atrofiado em todo o resto e hipertrofiado na seleção do fornecedor no pregão em nível federal. É isso, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo de ver, né? Olha, quando a gente coloca numa situação dessas de pandemia, a gente vê que a gente não está pronto para isso. O pregão não vai responder em tudo, né? Nesse momento. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que a logística ela é colocada no devido lugar. Então, hoje, talvez a gente comece a pensar de novo em compras públicas como uma atividade da logística pública. Eu, por muito tempo, eu dei aula de administração de materiais para concurso. Né? Eu dei muito tempo aula para concurso. E quando você vê assim, a administração de materiais, de modo geral, você tem todas as fases, né? Que é a armazenagem de materiais, tem a parte de estoque, de almoxarifado, tem compras com uma atividade, aí tem gestão patrimonial, tem todas essas coisas, né? Só que a gente fala de compras públicas como se fosse aquela coisa absurdamente mais importante que todo o resto, e toca nisso daí. E quando na verdade tem que ser muito mais simples, né? A gente tem que pensar isso aí como suprimento. A gente tem que começar a falar sobre efetividade da compra. Então, quando a gente começa a falar, talvez assim,
Raramente eu vi um texto dizendo assim, o que é uma boa compra pública? Dificilmente, todo mundo quer discutir se o tempo randômico dos milissegundos é o mais top, mas ninguém discute o que é uma boa compra pública. E aí eu digo, para você pode ser uma coisa, para mim é outra, e ninguém fala a mesma linguagem. Ah, a boa compra pública é aquela que entrega com qualidade. Será que é só isso? Eu diria que com certeza não é mais, né? É aquela que entrega com efetividade, com desenvolvimento sustentável, com transparência, com uma boa qualidade de instrução. Então a gente tem que primeiro assim se debruçar um pouco antes, né, nisso. E eu era oficial da Marinha, então eu comprava, né, eu era entre várias coisas que eu fazia, eu era encarregado da execução financeira de um navio, né, que ficava na base naval de Aratu. Comprava minhas coisas às vezes que eu nem tinha suprimento de fundos, eu ia com um cheque para quem era assim naquela época cheque tipo B para ir lá no subúrbio de Salvador, num lugar chamado Paripe, e ia lá e comprava as coisas, né? Porque o navio tinha que sair no dia seguinte. E aí eu falo assim, às vezes o navio em viagem, eu não sei se alguém já minimamente entende o que é isso. Às vezes você estava com um navio, eu saía pô, na hora do Fantástico, assim, tocava música, era um trauma. Até hoje eu não vejo nunca mais Fantástico. Porque tocava musiquinha, aí eu ia pro navio e saía de madrugada, né? E ia para a Terra só na sexta-feira da semana seguinte. E passava um final de semana no porto. Nesse final de semana eu tinha que arrumar o que quebrou do navio. Então, se quebrou um guindaste, eu tinha 48 horas para fazer uma compra e um reparo. Então, não dá para a gente ficar 4 meses, né, nessa situação. Depois que eu fui diretor de compras da Câmara dos Deputados por uns 5 anos, e nesse meio tempo eu me aproximei da realidade municipal, tá? Eu atuei bastante, né, nos municípios aí da Bahia, em capacitação sempre, depois aí em Goiás também, aqui que é mais perto, e depois eu pude atuar também em capacitação na Intervenção Federal do Rio. Então eu conheço um pouco da realidade dos municípios também do Rio de Janeiro. Então é difícil assim, quando alguém fala, e aí eu estou falando com a pessoa certa, você conhece a realidade dos municípios do Brasil? É a pergunta errada. Porque você tem 5.568 municípios. Cara, nem eles têm uma realidade que é uniforme entre eles. Agora, a gente sabe a realidade daquele município que não tem nada e sabe da realidade do município que tem porte. Então, acho que essa é a diferença. E aí, eu acho que para a gente começar a conversar, hoje, né, eu estou aí incumbido de certa parte, a delegação que o Cristiano, secretário de gestão, me deu, é cuidar dessa pauta de logística pública. Então, os decretos, as medidas provisórias propostas, eu e a equipe lá, a gente propõe. E quando você vai fazer uma regra para dentro da Câmara dos Deputados, é fácil, por um lado, porque é só lá dentro, né? Agora, quando você vai pôr um decreto em pé, feito em 2024, que você sabe e você coloca, olha, quem receber dinheiro de transferência voluntária vai ter que usar esse decreto, é complicado, porque você está mexendo com toda a realidade possível e imaginável. Então, assim, não é tão simples. E é o mesmo desafio quando o que você tocou, né, que é o PL 1292. Então, acho que é bem nesse caminho, né? Não, legal, maravilha. Renato, você tocou em alguns pontos muito sensíveis. Eu tenho percebido que a licitação ela se tornou um fim em si mesmo. Hoje o foco é quase que exclusivo para a escolha da empresa ali licitante, como se isso por si só fosse o suficiente para garantir uma contratação vantajosa, para atender às finalidades, né, da própria legislação. Você falou do desenvolvimento nacional sustentável, tem muita gente que pensa que isso é apenas aquela compra verde relacionada ao meio ambiente, só que nós precisamos ter uma visão macro, né? O desenvolvimento nacional sustentável ele tem inúmeras vertentes, o próprio fomento às micro e pequenas empresas também está enquadrado nesse desenvolvimento e espero que nós tenhamos tempo para tratar dessa temática também, que os municípios eles têm uma certa dificuldade para colocar as inovações impostas pela Lei Complementar 147, e isso, sem sombra de dúvidas, causa um impacto direto nas compras públicas. Mas, como você bem frisou, nós temos diferenças abissais no nosso país, né? Diferenças econômicas, culturais, políticas, sociais, e no âmbito dos municípios não é diferente. São estruturas arcaicas, métodos ortodoxos de contratação. Eu sempre
uso o exemplo do município de Serra da Saudade, que tem apenas 786 habitantes, é o menor município do Brasil. Como que a gente vai exigir que esse município ele tenha os mesmos procedimentos que o município de São Paulo, que é o maior do país? Então, de fato, nós Cara, eu acho que, precisamos visualizar o ó, caso concreto. eu até comentei isso aí numa conversa que eu tive com o Nera aí essa semana, porque a gente aumentou os limites da dispensa de licitação para 50 e 100 Perfeito. mil, tá? E aí, logicamente, sempre tem, assim, na verdade é uma mó canseira, isso eu vou abrir meu coração, é uma canseira, porque então, assim, lógico, quando a gente faz isso, um monte de gente vai falar assim, ah, tem município que só vai fazer dispensa, e não sei o quê, e agora? E aí pega esse município, Serra da Saudade. Pô, cara, o raciocínio tem que ser esse mesmo, né? Se dispensa de licitação fosse alguma prerrogativa mínima para eu não ter efetividade da compra, jamais estaria sendo possibilitado em lei. Então, assim, não tem nada a ver. Tem a ver com uma transparência, às vezes, menor e etc. Agora, pega a Serra da Saudade. Tem sentido eu obrigar os caras a fazerem licitação abaixo de um valor desse? Cara, às vezes o cara não tem estrutura para nada. Você tem município muito maior que esse que não tem estrutura para nada. Eu vou ficar obrigando o cara a fazer um pregão com todo aquele rito lá para 20 mil reais? Não vou. Então, o critério de análise não tem que ser a localidade geográfica para isso. Tem que ser o potencial de dano ao erário. É diferente, entendeu? Mas as pessoas têm que sair um pouco desse senso comum. Então, você falou uma coisa importante, né? Assim, as compras públicas viraram um fim em si mesmo. E aí, assim, o que eu tenho defendido, e quando você falou assim, você tem uma visão meio peculiar, cara, tem uma visão peculiar de tudo, né? Acho que também a gente está numa hora que a gente não pode só pensar em termos de ser politicamente correto. Então, eu acho que se a logística está sendo privilegiada agora, o direito está tendo que se reinventar. Então, o direito agora está tendo que ser um direito funcional, aquele que realmente ajuda o gestor a ter segurança, ajuda o gestor a ter a interpretação correta, e não aquele direito que é um gerador de conhecimento, uma fonte de poder, e o gestor fica com medo. Né? Eu acho que é isso. O bom direito ele está sendo convidado para assim, vem, seja funcional. Agora, o direito disfuncional, que gera pareceres, que a gente não entende o que está escrito, que gera um engessamento total, entendeu? E uma fonte de poder só para quem é do jurídico, para quem é de um órgão de controle, porque também está sendo convidado a falar, cara, tá na hora da gente entender que a gente tem que comprar o respirador, comprar o EPI, comprar as coisas, tocar o Brasil adiante, entendeu? Com segurança, com transparência. E é isso. E é possível conciliar. Eu não vejo de jeito nenhum, né? Exatamente, viu, Ju? É deixar de ser burocrático, disfuncional. É bem nesse sentido mesmo. Vou te dar um exemplo. Tipo, nunca falei para ninguém, né, isso aqui. Quando foi o PL 1292, a nova lei de licitações, né, que está sendo discutido, está lá no Senado e etc. Quando estava a SEGES, que eu trabalho lá hoje, né, ela é órgão central de governo que regulamenta compras públicas. Então, a gente sempre é convidado muito a discutir esses textos, né, com o Congresso, etc. Quando estava no ano passado, na Câmara, a gente foi chamado lá pelo relator, que era o deputado Augusto Coutinho, e a gente teve a possibilidade de apresentar algumas propostas de emenda ao texto. O texto trazia, acho que o artigo 7º, 8º dele ainda está lá, que quem tinha feito a redação colocou que os agentes públicos que iam se desempenhar aí em licitação tinham que ser servidor efetivo. Cara, e aí você pega assim, pô, o papel aceita tudo, né? Agora me diz, quem está aí, que conhece compras públicas, que é gestor, acha um servidor efetivo pregoeiro no interior da Bahia? Cara, você não acha. Você não acha. O Brasil não é diferente, entendeu? Então, como que eu vou exigir que todo mundo, os agentes públicos de licitação, sejam um servidor efetivo? E a gente apresentou uma emenda, na verdade, a gente não apresentou emenda, né? A gente apresentou aí um pedido para mudar e foi mudado. Então, foi flexibilizado isso daí. Então, a gente tem que ter, o que eu defendo, uma aderência sociológica das regras à realidade que está aí. Não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca. A gente tem que ir nessa realidade, mas é possível a gente avançar. A gente está avançando muito, entendeu?
De fato, os avanços estão acontecendo. Essa pandemia é prova disso, que a legislação tradicional, a 8666, a 10520, por si só, elas não conseguem efetivar os direitos fundamentais, a educação, a saúde, tudo aquilo que está esculpido na Constituição. E eu sou um defensor também da flexibilização, sempre respeitando, é claro, os princípios constitucionais, toda uma base que foi construída. Mas o que eu percebo é que muitos defendem a burocracia, defendem o engessamento das compras públicas, e isso não tem, de forma alguma, acarretado em eficiência. Pelo contrário, são processos morosos, são processos que o poder público acaba pagando um valor bem maior do que aquele valor de mercado. As cláusulas exorbitantes são um exemplo disso, mas existem vários outros fatores que culminam também nessas contratações que geram uma lesão ao erário público. E o que eu percebo, ainda mais agora nesse período em que houve uma majoração dos limites de dispensa, é o que você falou. Muita gente já falando, agora que o poder público não abre mais licitação, agora que o poder público só vai fazer dispensa. Tá, mas o que tem de errado em fazer uma dispensa de licitação? Está lá, inciso 21, artigo 37 da Constituição Federal, previsão constitucional. É lógico que devem ser observados todos os requisitos previstos em lei. Isso não significa por si só, o professor Edgar Guimarães está aqui nos prestigiando e ele sempre comenta isso, não é um cheque Edgar, em branco. Depois eu vou dar um abraço, tem um pessoal aí bom que tá acompanhando, viu? Só gente top aí que tá acompanhando. Só amigo top aqui. O professor Edgar ele sempre fala que a dispensa ela não é um cheque em branco que o gestor tem e ele sai comprando conforme a sua conveniência ou oportunidade sem respeitar requisitos. Os requisitos estão na lei e devem sim serem cumpridos. O que acaba acontecendo é que quando tem algum desvio de finalidade, alguma situação pontual específica, acabam generalizando, como se aquilo ali fosse algo legal, proibido. E para os pequenos municípios, isso é sim uma alternativa. E nos outros órgãos públicos também, dependendo do valor da contratação, não tem a menor lógica instaurar um processo licitatório. Sim, acho que... E a gente vê muita coisa, né? Hoje, assim... Eu acho que a gente, assim, em especial, a geração de conhecimento sobre licitações, ela está muito viciada. Essa é a minha posição, né? E aí, uma coisa, por exemplo, aumentar os limites de licitação por medida provisória. Foi feito, poderia ser feito direto na 8666, né? Mas para conseguir os valores de 100 e 50 mil, eu teria que minimamente colocar que o convite ia ser R$ 1 milhão. Aí sim é onde o diabo se esconde, né? Convite, o cara colocou lá a carta convite no hall de entrada da prefeitura, acabou, já tá, cumpriu a lei. Convite, sim, é um lugar meio estranho no Brasil, né? Então a gente, pô, não vamos fazer isso, o Brasil está precisando ressurgir da crise econômica, então a ideia foi alterar só lá. E aí começa a haver crítica, fala assim, pô, mas isso aí não é matéria de medida provisória, porque a medida provisória tem que ter os preceitos constitucionais de relevância e urgência. Aí paro, respiro, né, fazer conta até 10 e fala, olha, contratações públicas é algo relevante? Sim, 10, 15% do PIB. O Brasil precisa de capacidade operacional em contratações públicas para quê? Para conseguir comprar as coisas do Covid, EPI, por aí vai. E precisa para tocar o Brasil adiante, para injetar dinheiro no mercado, para comprar obra, para fazer essas coisas. Então, se isso não é relevante, em face das equipes de compra que estão sucateadas, cara, sem investimento em capacitação e etc., se isso não é relevante e urgente, pô, cara, sacanagem não, é muita miopia, na moral, falo mesmo, assim. Então a gente tem que começar, acho que a olhar com outros olhos isso daí, muito mais simples, mas o convite é que seja um paradigma de gestão mesmo. O que estão colocando aqui, ó, né, ó, tem que realmente usar caminhos mais flexíveis, menos disfuncionais burocráticos, porque só encarece. Tudo isso aí só encarece tudo. É bem isso aí, né? E não Concordo, tem medo, não. até Acho que a gente está num momento que a gente tem que sair do muro, cara. Tem que sair de cima do muro, tem que tomar partido e ir embora. sim, até porque os gestores que foram eleitos, eles muitas vezes acabam travados diante dessa burocracia, né? A Aline colocou aqui burocracia, porque
muitas vezes vai contra o interesse público. E o gestor de bem, ele precisa sim ter essa autonomia, ter essa celeridade para contratar, para aplicar de fato as suas políticas públicas, porque aquele gestor corrupto, ele será corrupto independente de uma legislação flexível ou uma legislação burocrata. Ele encontrará meios para desvios de finalidade. É aí que entra a figura do controle externo, um controle concomitante, um controle ali que busca, de fato, aferir a efetividade, não um controle de aspectos formais, porque hoje em dia o que a gente vem percebendo, sem qualquer generalização, mas é um controle muito formalista. Isso vem emperrando processos licitatórios, são mandados de segurança, são liminares concedidas pelos tribunais de contas, e quem perde é o próprio interesse público, porque precisa revogar, anular, abrir um novo processo licitatório, única e exclusivamente porque exigia um determinado documento pontual e específico, que a doutrina tem divergência, que a jurisprudência também diverge. Então nós precisamos, na minha opinião, dar uma flexibilidade para o gestor atuar com mais autonomia. Eu vejo aqui, eu só vou fazer um apontamento, porque eu vejo, por parte do TCU especificamente, e aqui eu faço menção clara, não só ao Benjamin Zimmer, porque ele é um dos caras que mais julga essa matéria de compras, né? A Karine também, que é um crânio, chefe de gabinete dele, e o pessoal da CELOG, a Secretaria de Logística. Eles são diferenciados, eles já têm essa visão mais do controle como aliado e por aí vai. Mas tem que, logicamente, reverberar para TCS e TCMs, né, ao longo aí do Brasil. Então, eu acho que eles têm um pensamento bem à frente, mas tem que reverberar. E aí, outra coisa, em termos de inovação, já que a gente está tocando um pouco de inovação, né? E não para falar, assim, depois eu vou colocar uma coisa bem pontual para município. Eu acho que também a gente vive numa situação em que toda vez que você lança alguma coisa, você muda o status quo. Essa é a realidade. Vamos falar um pouquinho de poder. Se a gente lança alguma coisa, vai mudar isso aqui. Você mexe com quem tem o conhecimento, você mexe com quem está acostumado pela prática, então você cria um terremoto. A primeira reação que tem quando você cria um terremoto é algumas pessoas que tinham o poder antes criticar. E vão pegar e criticar e falar assim, mas isso aqui não cabe, isso aqui não presta, e etc. E aí eu lembro, né? Eu não sei aonde que eu vi isso daí, mas tinha muita gente que estava... Muita gente não, são poucas pessoas, né? Mas que estavam criticando horrores do novo PL de licitações. É mais do mesmo, é a lei não sei o quê, que vai mudar nada, e etc. As medidas provisórias que vieram, pega essa 961, que aí criou um rebuliço. Pagamento antecipado, está no PL. Dispensa 50, 100 mil reais, está no PL. Se você pega o RDC ampliado, é o PL em si. Então está tudo lá, mas quando você lança uma medida provisória é uma inovação enorme. Agora o PL é mais do mesmo, então é um contrassenso, precisa aumentar um pouco essa capacidade analítica. Flexibilização, realidade de município. Município, salvo o melhor juízo sempre, o prefeito que chega, ele tem 2 anos para fazer acontecer. Só 2 anos. O primeiro ano, ele está tomando pé das coisas e está executando o PPA da gestão anterior. Então, ele não está conseguindo fazer o que ele quer. Ele tem o segundo e terceiro ano. No último ano, o pessoal põe o pé no freio, vai mudar e etc. Então, se você não tiver uma flexibilidade maior, se você demorar para construir um hospital 1 ano e meio, cara, foi um mandato do prefeito que ele só vai fazer um hospital, entendeu? Então não dá. A gente realmente tem que pensar em mais agilidade, em mais ferramenta. Só que a partir do momento que você dá mais ferramenta para o gestor, você tem que ter todo um ecossistema, como estão dizendo hoje, que vai possibilitar o gestor usar essa ferramenta. Não dá para falar assim, olha, o registro de preço agora tem que tomar cuidado, não sei o quê. Porque senão não adianta, né? Eu acho que tem um amigo meu aí, o Daniel, né? É um cara que conhece muito bem essa realidade. Muito. Se ele falou concorda, é que eu não estou falando besteira aqui. Então, acho que a gente tem que ver bem isso daí. Agora, o que a gente tem que ver bem é a realidade dos municípios enquanto estrutura. Isso é fato. Uma coisa que eu defendo sempre, quando você coloca uma medida provisória dessas, né, na rua, e fala assim, agora você pode fazer pagamento antecipado. Cara, o órgão, a entidade, a prefeitura, a secretaria, etc., ela tem que ter uma governança
e fazer uma reunião de ser 3 pessoas lá e falar assim, como que a gente vai aplicar essa medida provisória aqui dentro? Eu vou antecipar ou não? Em que situação? E fazer um ofício, uma portaria, um papel, um e-mail e dizer o seguinte, olha, aqui dentro eu vou fazer assim, 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 assim. Manda para a procuradoria, manda para não sei o que e pronto. E aí você vai se blindar mesmo, né? Acho que é bem esse sentido. Perfeito, concordo com você, já que foi tocado nesse ponto do pagamento antecipado, a gente percebe no campo prático, principalmente em âmbito municipal, é o inadimplemento por parte da administração pública. E isso faz com que potenciais fornecedores, empresas íntegras com um bom produto, um preço competitivo, uma logística para entregar, acabem muitas vezes se afastando da administração pública. O que eu percebo no campo prático é o seguinte, o pessoal usa aquela regra do pagamento de 30 dias, como se aquilo ali fosse a única previsão que consta na Lei 8666. E aquela regra dos 5 dias para as dispensas do inciso 24.2, dispensas não, para as despesas que não ultrapassarem os limites da dispensa, praticamente quando você conversa isso com um contador, com um tesoureiro, todo mundo parece que você está falando coisa de outro mundo, é uma novidade. E isso tem um impacto direto no fomento ao comércio local, ao comércio regional, porque faz com que o dinheiro gire ali naquela determinada localidade, mas a gente percebe que o pagamento ele não acontece nos 5, raramente acontece nos 30 e acontece sempre com atraso, sem qualquer correção. E agora nós estamos falando em adiantamento, né? Pagamento antecipado. Né? Será que os municípios estarão de fato preparados para isso? Terão essa organização, esse planejamento orçamentário, financeiro para esse desembolso? Né? Lógico que a AMP trouxe requisitos, garantias, mas a minha dúvida é realmente sobre a aplicação prática disso daí no dia a dia. Olha, com relação a isso, eu acho que se alguém chegar aqui e falar para você, não, isso aí vai dar errado, ou se alguém chegar para você e falar assim, isso aqui vai dar certo, os dois vão estar chutando, tá? A única certeza que tem é que o comprador público, ele está sendo também, de certa forma, impelido a ter outro tipo de postura e de competência que é de negociação. E hoje, eu diria assim, se você pega, de modo geral, o comprador público ele faz um processo muito autocentrado. Ele pega, faz interna sigilosa, não fala muito, de modo geral, lógico, né? Mas não traz aí uma realidade de diálogo com o setor público, com o setor privado. Logicamente, cara, você pode ter uma síndrome de Black Friday aí, facinho, né? O cara fala assim, ó, eu vendo para você pela metade do dobro se você me pagar à vista, entendeu? E aí vai. Isso aí vai acontecer. E vai acontecer mesmo. E o cara tem que ser, assim, ó, não, aqui não vai, aqui não, etc. Lógico que você vai ter pressões políticas, a depender do órgão, assim, não, aqui o cara vai fazer um antecipado e etc. O gestor de compra, ele tem que ser um cara safo. Ele tem que ser safo. Ele tem que poder colocar no papel e se eximir. Essa é a grande arte. E necessariamente vai precisar bater de frente, tá? E aí, por isso que eu falo, antes de começar essa coisa toda, coloque numa ordem interna, qualquer coisa, o quanto que é o pagamento antecipado, em 2 condições. Quando for condição indispensável para teu bem, quer dizer, o cara não vende para você se não for com pagamento à vista, ou se você tiver uma significativa economia de dinheiro, pagando à vista. Coloca, ó, para mim, internamente, significativo é 20%. E pronto. Aí você realmente vai, né? Eu acho que você tem como... Essa regra, ela cai como uma luva nessa realidade aí de pandemia. Que você tem empresas que não querem vender para o governo porque tem outro cara do lado querendo pagar à vista. Então foram 2 mudanças para aumentar o poder negocial. Primeiro, você fazer o pagamento antecipado e poder usar uma coisa rara em município, mas que deveria ter mais, que é o suprimento de fundos. Aí, para o valor, você poderia fazer uma compra no cartão de até R$176 mil. Tá? Então, assim, eu acho que isso daí é bastante relevante também para a gente. Agora, vai ter problema, vai sair, que nem agora dos respiradores, né? Lá o secretário executivo do Witzel foi preso, teve rolo também aí num estado aí do Nordeste. Vai ter cara que pagou antes e vai para a boca do sapo. Normal, vida que segue.
Mas se nesse meio tempo a gente conseguir pagar antecipado e conseguir um respirador para salvar a vida, valeu a pena. Realmente valeu a pena. E aí o órgão de controle, o bom órgão de controle tem que funcionar. E tem que dizer, olha, nessa condição não foi, tem que auditar. A engrenagem roda assim, você dá a ferramental e controla. Nada diferente do que sempre foi, entendeu? Show de bola. Até porque o pagamento antecipado ele já acontecia em determinados serviços, em determinados objetos, e sempre foi tratado como algo natural em determinados segmentos, né? Agora, como vem de forma expressa na legislação, na medida provisória, de fato, causa todo esse espanto. Mas vamos falar de um outro tema aqui. Não, nesse sentido, só para arrematar, a medida provisória não mudou nada, nada. Ela não inovou em nada no pagamento antecipado. Porque você tinha TCU já falando, você tinha, né, a orientação normativa da AGU, mas o que ela trouxe de novidade? Segurança jurídica. Ponto. Essa é a relevância e a urgência. Ela trouxe uma segurança jurídica, ou tentou trazer, pelo menos, para o gestor que está lá. Eu sempre tento me colocar nessa situação, porque, em geral, o gestor de compras, a área de compras, é uma área muito reativa, que não tem poder na organização. E são pessoas que muitas vezes querem fazer a mudança, são pessoas boas, que não dão trabalho. Se dá uma missão, o cara faz. Se dá uma missão, o cara faz. Agora, essas normas são para o cara de compras lá. Assim, olha, eu tenho que fazer meu plano anual de contratações porque estão pedindo, estão mandando. Tá? Não sou eu não, é a lei que está mandando. Eu posso pagar antes porque estão deixando. Eu posso ter um cartão de pronto pagamento porque estão falando para eu ter. É nesse sentido mesmo. Maravilha. Segurança jurídica, sem sombra de dúvidas, é fundamental na administração pública. A gente já debateu isso em várias outras lives, o direito administrativo do medo, né, a teoria do apagão das canetas, que dorme tranquilo, aquele procurador que indefere um parecer. E isso é uma triste realidade que a gente vem presenciando. E, sem sombra de dúvidas, o fato de estar expresso ali na medida provisória traz sim essa segurança jurídica. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber de fato como isso se dará, né, com o passar do tempo. Mas o assunto que eu estava entrando é sobre a questão do novo decreto do pregão eletrônico, decreto federal 10.024, que tem aplicabilidade também nos outros entes federados. E o que eu tenho percebido por parte dos municípios é que muitos têm buscado o Comprasnet como uma ferramenta, como uma plataforma, porém, eles têm se deparado com uma falta de suporte. Não sei se é por conta da demanda que estava reprimida e todos os municípios, de alguma forma, ou todos os entes públicos, por conta do decreto federal, aqueles que recebem as transferências voluntárias da União, procuraram em um momento ali de forma conjunta, mas fato é que muitos têm optado por outras ferramentas, por outras plataformas, algumas que são pagas, outras que cobram um percentual em cima da venda realizada pelo próprio licitante, sendo que o Comprasnet é a plataforma oficial do governo, totalmente gratuita, as capacitações se baseiam nela, muitos livros, nossos colegas juristas que escrevem também tomam como parâmetro essa plataforma federal, mas eu tenho percebido uma dificuldade, não só na adesão dos municípios, mas também na própria operacionalização, em razão dos campos que estão ali, as especificações que nem sempre se aplicam àquela realidade. Eu gostaria de saber se você tem algo a contribuir nesse sentido. Muita coisa para falar nisso. Muita. Primeira coisa que eu vou pegar só um comentário aqui do Rodrigo Lima. 14 milhões para jalecos descartáveis em São Paulo sem licitação. Logicamente foi pela 13979, a priori, né? Porque jaleco é material lá de enfrentamento ao Covid, etc. A gente pega, se vai ver a televisão, você tem já relatos de hospitais em São Paulo que tem denúncias que os médicos e enfermeiros estão sem EPI. E que aí, hospitais públicos, lógico, né? Em geral, que tem CPI, etc. E você tem uma realidade no Brasil que você tem médicos e enfermeiros se contaminando e morrendo. E aí eu digo, não é questão de ser partidário de não fazer licitação. É que nessa ocasião, a agilidade no suprimento é condição de guerra. Então, se fosse 30 milhões, 100 milhões, mas que os caras tivessem o jaleco uma semana antes, e que de repente 5 pessoas não fossem morrer, valeu a pena. E aí a gente tem que ter a visão que a gente está se pegando no direito à vida, como preceito constitucional. E a Constituição é mais enfática ainda
quando o direito à vida for para idosos e jovens. Então, a gente tem que realmente, eu acho que ter essa visão desapegada. Agora, nada impede que caia aí o TCM, cai de sola e fala, me levanta, quero ver o processo de cabo a rabo e ver se teve minimamente de uma conduta ilibada. Agora, nessa condição, a gente tem que ser célere. Porque hoje eu vou sair daqui agora, 8 horas, eu vou ligar a televisão e vai ter lá, ó, ontem morreram 800 e poucas pessoas no Brasil. Tá? Espero que cada dia seja menos, ou que rápido que passe isso. Mas não é o que está se desenhando. E a gente tem uma realidade grande de profissionais de saúde que estão morrendo todos os dias. Então, ó, não tenho receio nenhum que você poder fazer a licitação dispensável, nesse caso, é o ideal. E depois, salvando vida, depois a gente vai correr atrás se alguém fez alguma cagada que vá preso. Né? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão. Sobre o decreto 10.024. O que acontece? Quando for a situação aí de transferência voluntária, né? Está sendo obrigado a fazer pregão eletrônico. Comprasnet não cobra nada, né, para isso e etc. Então, até hoje, a gente teve 555 novos municípios que aderiram ao Comprasnet desde o decreto 10.024. E isso aí responde a quase 33% do que tinha antes. Então, antes tinha 1.160 municípios, usuários, agora está 1.715, mais ou menos, né? Alguma coisa assim. Tem um desvio, porque cada dia varia, etc. O que acontece? A gente tem um órgão, uma unidade lá dentro, né, que faz o atendimento ao Comprasnet. E aí, em geral, a gente acompanha bem essas demandas, é uma equipe muito boa e por aí vai. A gente não está tendo muito relato de demandas não atendidas e que se estendam. Mas o que acontece? O Comprasnet é um sistema antigo, o pregão está numa sala nova, a sala de disputa é nova, mas ele merece uma total reengenharia. E é o que está acontecendo. Então, o Comprasnet está em evolução, o Comprasnet 4.0. O que é isso? Essas siglas aí, Deus é mais, né? Mas ele vai começar agora, metade do ano, a ideia é que daqui a um ano, no máximo, ele vai ter toda a licitação nele, não só a seleção do fornecedor. Você vai começar do estudo preliminar até a gestão contratual nele. Ele vai ter, e aí tinham algumas pessoas conversando, aí colocando de comentário, sobre a cotação eletrônica também abarcar serviços, né? Cara, tem que ser o quanto antes isso aí. Mas a gente não está investindo recurso no cotação eletrônica, porque de certa forma vai ser abandonado. E o que vai vir na dispensa eletrônica do decreto é um marketplace. Isso deve estar rodando em outubro desse ano. Então vai ter que aguardar mais um pouco, infelizmente, mas não dá para jogar dinheiro público numa coisa que em outubro vai ser abandonado a priori. Então o que vai vir um site, tipo um Submarino, um Amazon da vida, né? Que vai ser no estilo do marketplace. Então o Comprasnet ele vai ser todo, né? Aqui, ó, me fala para mim. Edemir, não sei o quê. Eu cadastrei um município onde eu trabalho há mais de 3 meses, até agora a senha não foi liberada. Você vai me mandar, tá? Pode mandar uma mensagem, eu quero saber o município, eu vou te resolver esse negócio agora. Não é porque eu vou resolver, é que quase com certeza, o que acontece? Muitas vezes a gente dá a devolutiva para a pessoa que está cadastrada como o ASG, vai para alguém que não dá o retorno e etc. Mas até amanhã está resolvido isso aí. Agora, não vai todo mundo agora começar a despejar, né? Assim, é o meu município também, não sei o quê. Mas eu não estou dizendo, assim, o Comprasnet 4.0 é o maior projeto da SEGES. É o que vai começar, é o que vai mudar totalmente essa realidade, em especial via marketplace. É exatamente isso. Eu não diria que ele é o melhor sistema hoje, mas ele é um sistema ainda muito bom. Agora, ele está indo tomar o Brasil. Né? Ele está indo realmente... Se você pega... Ele começou o ano com 20% dos municípios do Brasil. A meta é até o final do ano chegar a 50%. A 50%. A gente está tendo adesão de 140 municípios por mês nele. Tudo tem que melhorar. E a ideia é que melhore tudo até o próximo ano.
Não, muito bom isso aí. Essa questão do marketplace, sem sombra de dúvidas, vem para agregar muito na administração pública. Nós precisamos de tecnologia da informação a favor do gestor público, isso que já é tão comum na nossa vida particular, na nossa vida privada, nas nossas empresas. A gente tem muita celeridade, compra com qualidade. E o que eu observo sempre, principalmente os gestores que são mais resistentes, acredito que é mais uma questão cultural. Ah, o pregão eletrônico vem empresa de longe, daí ela não entrega. Mas é aquilo que você comentou lá no começo. É uma questão de logística. Onde está a gestão e fiscalização contratual? Onde está a atuação para uma eventual penalidade para essa empresa? Nas licitações presenciais também vem empresas de longe. Eu estou aqui no Paraná, os Sim. municípios abrem licitações, medicamentos, por exemplo, vem praticamente fornecedores de vários estados aqui. E é uma licitação presencial. O que a gente precisa é o quê? Cara, De controle sim. por parte da administração. Não é a modalidade. É igual as críticas que eu ouço em relação ao RDC. Tem muita gente que critica o RDC porque, olha só, os estádios, os aeroportos, isso, aquilo, como se fosse um problema da modalidade, um problema da legislação. E não é isso. Nós precisamos de uma nova cultura, nós precisamos, né, mudar o mindset, a gente precisa, de fato, de uma evolução. E, sem sombra de dúvidas, não é uma legislação que vai proporcionar isso. Ela colabora, ela traz os instrumentos. Mas é necessário que as pessoas, o professor Edgar aqui falou, precisamos todos rejuvenescer. O direito público precisa rejuvenescer. Então é isso que está faltando de fato. Cara, eu acho logicamente, assim, vamos pegar esse negócio da pandemia, né? Cara, a gente está numa situação de guerra, está combatendo aí o vírus e etc. Na guerra que vem inovação, sempre foi assim. Se a gente pega, pô, do século passado, do absorvente íntimo, a penicilina, a congelar, tudo foi por causa das guerras. Tudo, tudo. O século passado, Primeira e Segunda Guerra e a corrida espacial foi o que trouxe mais inovação para a humanidade, infelizmente. E agora não é diferente. A guerra contra a pandemia está trazendo muita inovação mesmo. E assim vai ser. Mas a gente choca. Esse aqui é um inimigo novo. A gente está há 2 meses aí combatendo, né, com mais veemência a pandemia. Mas a gente tem um outro inimigo que está aí há 500 anos, que chama cultura. Então, essa é uma coisa que a gente não vai se valer e se vencer rapidamente. Uma provocação que eu faço em geral, né? Se você pega, em 1936, Getúlio Vargas, ele promoveu uma revolução chamada Revolução das Pianas, que era para você tirar o filho do prefeito que estava no estado, para você tirar todas essas peixes patrimonialistas, clientelistas e aí por aí vai, e pôr uma reforma que privilegiasse meritocracia, eficiência, profissionalismo. Cara, a gente não conseguiu passar dessa fase ainda, entendeu? A gente está ainda preso a esse esforço do Getúlio Vargas. Mas as coisas estão indo, e estão indo talvez esse ano com uma velocidade surpreendente. E a gente tem que realmente talvez rejuvenescer e desapegar um pouco dos egos. Eu acho que a gente também tem que pegar e ver essa realidade do Brasil e conseguir fazer com que o custo do processo seja um pouco menor. Acho que é bem por aí. Não, legal. Temos aqui a participação de muitos amigos, e a maioria aqui concordando, é uma mudança cultural que ela vai levar tempo para acontecer, mas de É fato é isso mesmo. necessário que todos estejamos. A Ju, que é do Sebrae Paraná, gestora aqui, tem realizado um trabalho muito legal perante as micro e pequenas empresas. E esse é um tema também, um grande desafio em relação ao pregão eletrônico, porque eu tenho percebido um foco muito grande na administração pública. O próprio decreto federal, ele trouxe a necessidade de capacitação continuada, não só do pregoeiro, mas de todos os agentes envolvidos no processo de compras. Isso é muito bom, porque está expresso no decreto, né? Nós tínhamos isso, talvez ali perdido em uma ou outra legislação, ou através dos acórdãos. Então, o decreto federal ele foi muito feliz nesse artigo, nesse texto. Mas o que eu tenho percebido é que os empresários, eles ainda estão, principalmente nos municípios de menor porte, novamente, eles ainda não estão adaptados a essa realidade, né, de participar de pregão eletrônico. Então, como que a gente consegue, de fato, fomentar
aquilo que está lá na Lei Complementar 123, artigo 47, artigo 48, aquelas licitações exclusivas, cotas de até 25%, né, através do pregão eletrônico. Então, esse é um grande desafio também nesse momento. Cara, isso daí, para mim, eu acho que eu podia ficar uma hora falando sobre isso, né? Eu poderia falar numa visão muito legalista agora, né, a priori. Eu poderia dizer para você o seguinte, olha, a forma eletrônica ou presencial, ela não é política de fomento à micro e pequena empresa. Eu podia ser bruto, né, e falar, não é o que é. Está na Lei Complementar 123 e ponto, né? Então, se você quiser melhorar a política de fomento à micro e pequena empresa, tem que fazer um projeto de lei para alterar a Lei 123. Acabou. O que eu acho, vou dizer nesse sentido, já tem um PL aí rolando no Congresso, que é aumentar o limite de 80 mil para a licitação exclusiva. Está congelado desde de 2014 esse valor. Né? Isso poderia aumentar, e isso sim, ou pelo menos colocar uma coisa, um decreto executivo vai poder alterar isso aí, nem tem isso na lei. Então é 80 mil até morrer lá. Então acho que essa é uma coisa precisa. Uma outra situação é que a gente tem que começar a tratar bem não é tratar bem, é tratar de uma forma diferente o empresariado. O que eu estou dizendo? Eu tive a oportunidade, em 2018, em participar de uma missão no exterior para os Estados Unidos. E eu vi duas realidades diferentes em São Francisco, lá. Uma delas, que eu achei muito foda, que era de um condado, era de um condado lá perto de São Francisco chamado Oakland, que é pobre. É realmente uma situação pobre. A gente desceu do ônibus, tinha cara fumando crack na rua. Você não pensa que todo mundo é rico lá, porque não é. Só que lá dentro, nesse condado lá de Oakland, eles tiveram um desenvolvimento do IDH substancial nos últimos 3 anos, ou 2 anos, alguma coisa. E eu conheci, vamos dizer, a diretora de compras lá do condado, a administradora. E ela pôs uma política, cara, top de privilegiar a contratação regional local. Então, assim, ia fazer obra, licita a obra, mas quem ganhar tem que colocar mão de obra residente em Oakland. Vai fazer tal coisa, tudo bem, mas porra, o local pode melhorar. Então tem que investir no local, tem que investir. Melhora o IDH, você, porra, o cara que vai ter um empresário que vai melhorar, a microempresa que vai ter renda, o filho do cara, de repente, sai de uma escola pública, vai para uma privada, abre uma vaga na escola pública e por aí vai, né? Então isso aí, exatamente, Carolina. Carolina é uma das cabeças melhores que eu conheço, aí conheci recentemente. Top, exatamente. Estabilidade socioeconômica, né? Porque estão atreladas. A outra realidade, lá tem algumas entidades de classe de compradores públicos. E aí tem uma chamada Capo. E aí estavam falando dos esforços de capacitação, e aí tem um evento anual deles, que eles fazem, quem banca são empresas que vendem para governo. Então a empresa banca, é um hotel top, comida de primeira, vão todos os compradores públicos lá, não paga nada o governo. E a gente perguntou para ele, falou, pô, cara, esse negócio tá estranho pra caramba, não é meio conflito de interesse? Não. Ele falou, não, de jeito nenhum, a mentalidade é outra. Se comprar, tem 2 elos. Você não pode pensar assim, eu sou um bom comprador público porque eu decorei a 866. Cara, você saber comprar é você saber ler o mercado. O comprador é isso, o comprador é o cara que entende o mercado, entende uma empresa, sabe negociar com a empresa. Só que no Brasil, o bom comprador é o cara que sabe as leis. E não é. A lei é para o cara ter fluência em navegar nesse mundo. Mas o bom comprador é o cara que entende o mercado, é o cara que conversa com a empresa, é o cara que está lá, na linha de frente negociando. Essa que é uma coisa que ninguém entende. E, no Brasil, você tem que chegar para essa empresa e falar assim, olha, empresa, se você está pé da vida de fazer um pregão eletrônico para competir aqui, entenda que esse mesmo pregão eletrônico vai possibilitar que você venda lá para Manaus. Então tem as duas idas e vindas. Agora, você tem que tornar mais atrativo para o mercado vir e querer vender para você. Como? A gente só usa o poder de compra. Ah, porque quem paga, não sei o quê. Cara, se a gente paga mal, se a gente faz um monte de cagada, o que adianta? Então tem que dizer, olha, agora eu tenho um cartão de suprimento de fundos que eu te pago à vista. Eu pago antes. A gente tem que começar a criar estratégias para atrair o mercado.
coisa que a gente ainda falha. Perfeito. O que eu venho percebendo, não é de hoje, já há muito tempo, é que a administração pública e fornecedores, eles se veem ali como duas partes Inimigos. inimigas, e que não existe um diálogo, ou que o diálogo é condenado, é algo impróprio, ilegal, e isso, sem sombra de dúvidas, vem causando essas consequências nefastas para a administração pública. A gente vem falando muito do consensualismo administrativo, dessa necessidade de diálogo, de proximidade entre as partes, de paridade. Não existe aqui um poder superior da administração pública, né? Por mais que nós tenhamos ainda as cláusulas exorbitantes, mas as partes devem ser tratadas de forma igualitária, até porque a administração pública ela necessita do particular e o particular necessita da administração pública. Então, esse diálogo, principalmente por parte do comprador público, é fundamental para conhecer a realidade, até porque muitas licitações elas acabam dando desertas ou simplesmente não atendem às finalidades justamente por essa ausência de diálogo. O poder público simplesmente instaura um processo, não consulta ninguém, simplesmente se apega a um famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, publica o seu edital e depois precisa fazer uma nova contratação e depois uma nova contratação e vai virando aquela bola de neve e nunca atende a finalidade prevista em lei. Então, esse diálogo, sem sombra de dúvidas, é algo que a gente ainda precisa... Tiago, eu acho que você tocou num ponto nevrálgico. Eu nem ia falar, tem muita coisa que eu penso, falo, não vou falar. Metade das coisas eu não falo, entendeu? Mas essa eu vou falar aqui só para... Vou abrir meu coração, tem uns coraçãozinhos, vou abrir meu coração. Pode mandar um monte aí, tá? O que acontece? A gente vive num modelo de Estado chamado modelo gerencialista, que preconiza que as práticas do setor privado sejam colocadas no setor público quando assim for melhor. E aí a gente vive também no mandamento do quê? Da gestão pública empreendedora. É o Estado inovador, é o Estado que se aproxima do mercado e etc. Mas quando a gente fala de compras públicas, a gente teve que separar e ter uma lei para as estatais e uma lei para quem não é estatal. Por quê? Porque a estatal é uma lógica o quê? Negociar o mais ágil, mais livre, mais solta. Não tem sentido isso daí. Não tem sentido a gente ter que... Assim, por que eu, na Câmara dos Deputados, eu não posso ter, ou numa prefeitura, eu não posso ter essa liberdade entre aspas, bem regulamentada, etc., para eu conseguir o melhor ajuste para o poder público. Então, assim, o discurso é uma coisa. Agora, na prática, a gente é muito engessado ainda. Muito. E aí agora eu estou desengessando, né? A série, ela está desengessando. Aí vem, achei que todo mundo ia falar assim, caraca, desengessa mesmo. Não. O cara que era o mais inovador, agora, na hora do discurso é um leão. Na hora de adotar, um gatinho. Aí não adianta, meu irmão. Perfeito. E o que você falou, liberdade, discricionariedade, a gente não pode confundir com arbitrariedade. Precisamos de regulamentação, respeitando os princípios, os preceitos constitucionais, e a gente sempre brinca com essa questão de gatinho e leão na própria utilização do pregão eletrônico. A pessoa está ali nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, é um leão. Na hora que fala, vamos manusear um pregão eletrônico, ele é um gatinho, muito difícil, complexo. Então, a gente precisa ainda evoluir nesse ponto. Cara, e eu vou dizer outra coisa, só eu sei que daqui a pouco está acabando, mas para você ver os desafios, né, que estão aí pela frente. Hoje, a gente está discutindo muito forte, é uma coisa que deve sair nos próximos meses, é um decreto de técnica e preço. E aí é outra pergunta que a gente quer. Se a gente quer uma compra efetiva, será que sempre a melhor especificação com menor preço é o que a gente quer? Será que a gente consegue, de certa forma, saber qual que é a melhor especificação? Então, assim, o Brasil ele realmente está muito, muito, muito aí hipertrofiado em pregão, em menor preço e etc. E a gente não está conseguindo nem ver as prerrogativas de poder fazer uma compra por técnica. Quem que é gestor hoje? Me diz, você, que é um cara experiente pra caramba, você já viu uma licitação melhor técnica? Vi uma vez. Pronto. Cometa Halley, meu irmão. Né? Assim, vi uma vez. Talvez se eu procurar no Google, eu vou ver. Eu nunca vi, na minha vida, uma licitação melhor técnica. Quem faz, usa o quê? Usa modelo do Banco Mundial, do PNUD e etc.
Agora, o cara hoje, para botar um edital na praça de melhor técnica, cara, o cara é até, tipo assim, não tem medo de ter a vida atribulada, não. O cara é corajoso, viu? Esse é um tema e acredito que a gente pode marcar em uma outra live, falar de melhor técnica, técnica e preço, contratação de serviços técnicos especializados, inexigibilidade, natureza singular, né? Serviços que demandam essa natureza intelectual, porque o que eu percebo é uma grande dificuldade para a contratação de serviços comuns através do pregão, e daí quando surge lá uma melhor técnica, uma técnica e preço, realmente é algo de outro mundo, de onde surgiu aquilo, quais foram os parâmetros, quais foram os quesitos para pontuação daquele determinado edital. Então é algo que a gente ainda precisa conversar bastante. Renato, tem vários pontos aqui, várias anotações. Recebi alguns directs antes da live sobre temáticas para nós tratarmos, só que infelizmente nosso tempo avançou, foi um diálogo realmente produtivo. Fico muito feliz em saber que, né, existem pessoas aí do seu perfil atuando diretamente nessa questão das legislações, dessas novidades, pessoas com a mente aberta, trazendo essa flexibilização. Isso, sem sombra de dúvidas, vem para agregar bastante para a evolução, não só do município, mas do país como um todo. Então, eu deixo aberto para você aqui considerações finais, 2 minutinhos para a gente se despedir do nosso público. Cara, eu que agradeço, né? Para mim, eu acho que é uma satisfação. Eu acho que assim, quando você me chamar, eu vou, cara. Eu tô facinho, porque eu acho que essa fala de quem está conseguindo botar algumas regras novas em jogo e poder chegar aos municípios, seja via CNM, que a gente tem uma interlocução muito grande com eles, mas eu acho que é essencial, essencial. Eu fico me coçando, que eu queria responder todo mundo aqui, tá? Mas só para fechar, cara, manda para mim aí, que o negócio do município, eu fiquei bolado agora, que tá 3 meses querendo. Na próxima live que você me chamar, eu vou começar falando desse cara. Ó, tinha 3 meses, mas era isso resolvemos rapidinho, tá? Então vamos em frente, te agradeço bastante, todo mundo aí que nos aguentou essa horinha aí, tá? Fiquem com Deus. Obrigado. Maravilha, Renata. Alegria muito grande. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui, grandes amigos de vários estados do país, professores. Temos aqui amigos dos tribunais de contas, TCU, tribunais municipais, estaduais. Então é sempre uma alegria. Então desejo a todos muita saúde, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço. Valeu, galera. Fica com Deus. Um abraço. Valeu.